Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pod. Eu sou Quarto Alex. episódio Quarto do não, Pod. terceiro, não é? Quarto, cara. Quarto? Quarto já. Rapaz, o tempo passa muito rápido por Vamos aqui. falar de tempo hoje, ó. Vai parecer que a vamos. gente combinou isso. Vamos falar sobre Ora, tempo. eu quero Seguindo falar- na nossa série de alimentação. Boa. Eu quero só resgatar o que a gente falou no último episódio, que foi sobre a alimentação, mas sobre a ótica das nossas escolhas, né, principalmente. E óbvio, a gente consegue aqui fazer um paralelo com o nosso dia de trabalho, justificando a correria do trabalho, a agenda agitada, o estresse muitas vezes causado pelas tarefas, o resultado da busca por prazer ali naquele dia, enfim, a escolha de alimentos processados, ricos em açúcar e gordura, fast food, escolhas que já entendemos que só vão nos prejudicar, Sim. seja na nossa saúde, seja no nosso desempenho e que vai impactar profissionalmente. Então, essa questão do tempo, né? Essa questão das nossas escolhas, seja pela pressa, seja por não ter o tempo adequado para fazer uma alimentação correta, um almoço sempre engolido, porque logo eu tenho que fazer outra coisa, ou porque eu não tive tempo de preparar a marmita de manhã para levar para o trabalho, ou eu preparei e não quis comer e saí comer rápido, aí não tinha tempo para fazer uma escolha adequada. Eu acho que sempre ao redor de nossas escolhas, o fator tempo nos acompanha. Concorda com isso ou não? Sim, concordo. Existe e você relativiza muito o tempo, né? Ao mesmo tempo que você fala que não dá para você preparar uma alimentação ou você não tem tempo para fazer uma atividade física, você gasta 2, 3 horas vendo Instagram e TikTok. E a gente se sabota, né? Sim. Às vezes, sem perceber, você já está ali com o desejo, né, de comer algo que, de alguma maneira, te dê mais prazer do que saúde, digamos assim. Sim. E você se sabota, estende ali uma tarefa inconscientemente, você leva adiante um papo que poderia ter parado antes. Com certeza. Você, de alguma maneira, acaba fazendo com que sobre menos tempo do que poderia ter para falar, agora eu tenho pouco tempo, vou ali comer uma coxinha. Sim, e... Já aconteceu comigo, tá? Não tô falando que acontece com todo mundo, né? O tempo inteiro. E você faz isso porque você quer aquele prazer imediato, né? Você quer aquela comidinha, você quer... Às vezes não é nem fome. Você acabou de comer. Isso é muito comum, né? Você acabou de sair do almoço. Você fez um prato grande, você comeu. Dá uma hora e você fala, tô com fome, né? E aí você vê aquele tô pãozinho. Com fome daquele docinho. E aí, fome cara, uma coisa que eu lembrei agora, no último episódio você falou muito do carboidrato, né, da relação que ele tem quando não usado de forma estratégica para ganho de energia, e acho que ele, como macronutriente, tem esse papel. O papel dele é energético. Energético e tal. A gente tem o pão, né? O pão acho que é paixão nacional, assim. Eu tenho memórias afetivas. Paixão mundial. Não é? O mundo inteiro come pão. Eu tenho memórias afetivas de chegar na casa da minha avó e ter lá o pãozinho. A minha avó fazia uma rosca doce também, bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Sonho. Comida de vó é uma comida muito açucarada, afetivas. né? Memórias afetivas. Açucarada e com muita gordura vegetal. Mas aí, depois do que a gente conversou, e eu navegando na internet, aí me deparei lá com o conteúdo, você pode comer isso, e tá lá o pão com ovo, com a proteína dentro. E aí eu falei, vou no próximo episódio trazer isso pro Alex, porque a gente tem o pão, carboidrato, o ovo mais proteico, e essa relação se dá de uma maneira, na opinião daquele nutricionista... Não só proteico, né? O ovo também tem as gorduras, né? E tal. Gema. Acaba relacionando o ovo à proteína, porque quando você compõe ali dentro de um programa nutricional a contagem do que vem a ser ali a proteína, o ovo sempre acaba entrando como um recurso, né? Mas e aí, o pão? O pão, ele é esse vilão, cara? Porque a gente come pão há tanto tempo, e o pão, de fato, traz essa relação de prejudicial para nós, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque, cara, pão é complicado, né? Abrir mão de pão. Tem coisas boas no pão, tá? Mas eu diria que, no geral,
no contexto geral, tem mais malefício do que benefício. Tá. Tá? Porque o pão, ele basicamente ele é carboidrato, ele tem alguma coisa de proteína, só que não são proteínas que a gente consegue utilizar no nosso corpo. Existe uma proteína muito famosa no pão, que se chama glúten. O glúten é uma proteína que está na casca do trigo. Tá? E ele, mesmo que você use um trigo, né, uma farinha de trigo refinada, seja sem a casca, ela está contaminada lá pelo glúten. Tá? Então, tem o problema do glúten, tem o problema de ser uma caloria não estrutural, que você acaba comendo em maior quantidade do que você deveria. Não sei se você lembra que eu falei que, na verdade, a qualquer momento do dia, a gente só tem 5 ml de glicose correndo no nosso sangue, que dá uma colherzinha de chá. E o pão ele já traz uma carga muito maior. Muito grande. Existe um conceito chamado índice glicêmico. Não sei se você já ouviu falar. Sim. O índice glicêmico ele é o quê? Ele mede, ele compara a velocidade de conversão daquele carboidrato em glicose, ele está comparando aquilo com a glicose pura. Tá? A glicose pura é atribuída um valor de 1. Então, se eu tenho alguma coisa que é 0,99, ela é praticamente glicose pura. Ela vai ser convertida em glicose tão rapidamente que é quase como se eu tivesse comido glicose. Tá? E a farinha de trigo, ela tem um índice muito alto. Uma farinha de trigo... E acho que tem a qualidade da farinha que a gente consome, a né, qualidade da nossa farinha não é legal. Ela é ruim. Então você tem uma farinha de trigo que se converte em glicose muito rapidamente, tem um índice glicêmico muito alto, 0,98, se não me engano. A qualidade do nosso trigo é uma qualidade ruim comparado com o trigo da Europa, Sim. que lá não foi permitido, graças a Deus, pelo menos até hoje, a manipulação genética desse trigo, então você está comendo o mesmo trigo ancestral. Tá? O nosso trigo aqui tem uma concentração de glúten, ele é mais resistente, ele é um trigo mais forte, né, para resistir às agressões de pragas, agressões climáticas, etc. Então ele acaba sendo muito mais produtivo, mas o preço que se paga por isso é ter um trigo que é um pouco mais desprovido de nutrientes e muito, muito, muito rico em glúten. Tanto que você tem pessoas que são intolerantes ao glúten, não estou falando de celíacos, tá? Que isso daí já é alergia a glúten. Mas muita gente que tem intolerância ao glúten, mas que vai viajar, vai para um país fora, onde tem o trigo ancestral, come, não tem efeito nenhum, porque a quantidade de glúten ali é muito pequena. Tá bom. Né? Então, o pão, por esses motivos, né, de ser calórico, é uma energia vazia, né, que você não consegue construir músculo com pão. Falta a base do nitrogênio, não tem os aminoácidos necessários para você construir músculo. Então, você ficar comendo pão com ovo, concordo que é melhor do que você comer só o pão, porque tem o ovo ali, né? E a mistura dos macronutrientes melhora um pouquinho a absorção também. Tá. Mas o pão em si não é tão bom, tá? Não é tão bom. Aí você pode virar para mim e você falar assim... A gente sempre comeu pão, cara. Eu sabia que você ia falar disso. Jesus Cristo comeu pão. Pois é, pô. Minha avó comia pão, morreu com 90 e tantos anos. Exato, né? A gente sempre comeu pão. Tem registros de civilizações que já faziam pão 5 mil anos atrás. Certo. E isso daí começou quando? Começou com a Revolução Agrícola, tá? Que foi logo depois da última Era do Gelo, mais ou menos 9 mil anos atrás, 7 mil anos atrás. Então você fala para mim assim, cara, a gente tem grão na nossa dieta há 7 mil anos. Como assim que isso daí não é muito tempo? Como que a gente não pode comer grão? Tá, vamos olhar o contexto da evolução dos nossos primeiros antepassados. O primeiro mamífero bípede, que é talvez você lembre da aula de biologia na escola, Australopithecus robustus. E esse bicho é de 3 milhões de anos atrás. Ele é um dos nossos antepassados mais longínquos. Do Australopithecus robustus até o Homo sapiens, são 3 milhões de anos, ok? Nesses 3 milhões de anos, a gente praticamente se comportou, em termos de alimentação, da mesma maneira. Coletando pequenas coisinhas para comer, comendo pequenos insetos, depois começando a comer animais um pouquinho maiores, comendo restos de animais, tá? Até que a gente conseguiu aprender alguma coisa sobre caça, tá? Não sobre cultivo. É por isso que nas pinturas rupestres você sempre vai ver cenas de caça e nunca de plantação. Tá? Porque aquilo era o que fazia a comunidade, né, se unir em torno da caça. E muito, muito, muito depois é que o ser humano, apareceu o Homo sapiens, que é de 200 mil anos para cá,
que, porque é inteligente, porque é inventivo, etc., começou a perceber que se ele quebrasse aquele grão, tinha um pozinho branco lá dentro, um núcleo branco, que é o amido, que é o que está dentro dos grãos, e começou a bolar maneiras de extrair aquilo. Cozinhando, por exemplo, né, esquentando ali na água, ou então moendo para extrair uma farinha. Tá? Mas tudo isso é muito recente. Tão recente que, se eu pegar os 3 milhões de anos da nossa evolução, né, dos mamíferos bípedes... Relacionar com esse período... Se eu condensar, se eu pegar 3 milhões de anos, eu condensar num reloginho de 24 horas, tá? E eu pegar o período desde o qual nós comemos grãos, que é de 7 mil anos para cá, você tem ideia a quanto que corresponde 7 mil anos nesse... Minutos. 90 segundos, 1 minuto e meio. Ah lá. Então imagina o seguinte, você comeu carne e coletou coisas que a natureza te entrega pronta para comer durante 23 horas, 58 minutos e 30 segundos. No último minuto e meio, nos últimos 90 segundos, foram introduzidos os grãos. Tá? E não dá nem um segundo desse relógio, 150 anos atrás, foi introduzida a farinha branca ultra refinada, que isso daí é pós-evolução industrial, e açúcar de mesa. Açúcar de mesa nem existe na natureza, o homem tem que fabricar. Entendeu? Precisa de indústria. Então, tudo isso é uma introdução muito recente na nossa evolução, que hoje compõe a base da nossa alimentação no mundo ocidental, principalmente em países pobres ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Tá? E você tem uma dieta riquíssima em calorias, paupérrima em nutrientes, desprovidas de aminoácidos que estão fazendo com que a população fique cada vez mais gorda. Tá? Se você quiser, se você que está assistindo a gente aí quiser entender por que a gente engorda comendo carboidrato, dá uma olhada no último episódio. Sim. Então... E você tocou num ponto interessante. A cesta básica... Cesta básica é carboidrato puro, cara. Com gordura, óleo vegetal. Pois é. Com óleo vegetal, que é um óleo totalmente artificial. Né? Os únicos óleos vegetais que são bons são aqueles que ocorrem naturalmente, como, por exemplo, um óleo de oliva, né? Um azeite, ou um óleo de coco, né? Um óleo de abacate. São alimentos que naturalmente já são oleosos. Tá? Agora, você transformar um milho em óleo, você imagina que esse milho teve que apanhar para virar óleo, cara. Né? É totalmente artificial. O nosso corpo não consegue processar essas coisas de uma maneira adequada. Já se você for cozinhar com banha de porco, o seu corpo sabe trabalhar com isso. Entendeu? Então, com manteiga, o seu corpo sabe trabalhar com isso. O que é manteiga? Manteiga é a gordura do leite. É uma coisa muito natural, muito instintiva para a gente. Tá? Então, colocando a nossa evolução em perspectiva, faz sentido para a gente comer muita carne. Tem vários outros indícios que parece até ridículo, mas vamos lá. É óbvio que nós somos carnívoros. Nós temos dentes incisivos, nós temos caninos. Vamos comparar a nossa anatomia como espécie com a anatomia de um herbívoro. Tá? Só come planta. Como que são os olhos de um predador, os olhos de um carnívoro? Na frente. Nós temos olhos na frente. Para quê? Para focar na presa. Como que são os dentes de um carnívoro? Para cortar, incisivos, né? Caninos. Como que é o movimento da mandíbula de um carnívoro? Esse movimento, para cima e para baixo, para fazer o cisalhamento. Vamos olhar agora do herbívoro. Olhos na lateral, para ficar de olho no predador. Dentes da frente como bloquinhos, porque eles fazem o arrancamento, e a mandíbula de lado a lado para fazer a moagem do alimento. Eles comem grãos e folhas, certo? Depois que a gente engole, como que é o nosso estômago? O nosso estômago é extremamente ácido. Extremamente ácido. É praticamente ácido clorídrico puro. Na escala de acidez, pH 7 é neutro, tipo água. Água tem pH 7. Quanto mais alto é o pH, mais básico, mais alcalino, tipo soda cáustica. Quanto mais para baixo o número do pH, mais ácido. Ácido clorídrico tem um pH perto de 1. Tá? O pH do nosso estômago é perto de 1, 1 a 1,5. O pH de um herbívoro dentro do estômago é muito próximo do neutro, é um pH de 6, 6,5. Então, o que acontece dentro do nosso estômago? Você comeu carne ou você comeu alguma outra coisa, aquele ácido clorídrico vem arrebentando. E ele vai dissolver tudo que está ali. Ele vai liquefazer aquilo para cair no nosso duodeno, no nosso intestino e começar a absorção. Tá? A única coisa que o nosso estômago não consegue digerir, e
na verdade não é só o nosso estômago, é o nosso intestino, todo o nosso sistema digestivo não consegue digerir, é celulose, que é a capa dos grãos. Porque nós não temos uma enzima chamada celulase, nenhum mamífero tem. Pô, mas você acabou de falar que o herbívoro come lá, né? O grão come lá, come. Por quê? Porque eles têm a ajuda de bactérias que essas bactérias têm as enzimas de celulase para quebrar a celulose, tá? Ah, beleza, então vamos colocar essas bactérias, vamos comer essas bactérias também para elas ajudarem a gente a digerir, né? O problema é que o pH do estômago de um herbívoro, que é uma grande câmara de fermentação, é neutro, praticamente neutro. E essas bactérias conseguem se desenvolver ali e ajudar quebrando aquela celulose. O nosso pH é extremamente ácido, a gente arrebenta com essas bactérias, elas morrem. Entendeu? Então, por mais que você queira, você nunca vai conseguir pegar um grão cru de milho, colocar na boca e fazer dele um alimento. Todo mundo já comeu milho verde na praia, né? Você vai lá, você come o copinho de milho verde, você vai no banheiro, você faz cocô, você fala, cara, tem milho no meu cocô inteiro. Né? Ou tem a casca do milho, porque a gente nunca vai conseguir quebrar a celulose. Animais herbívoros conseguem com a ajuda das bactérias. Outros indícios. O nosso intestino é um intestino relativamente curto, um intestino de mais ou menos uns 8 metros, enquanto que o intestino de um herbívoro é em torno de 23, 24 metros. Porque eles precisam de um intestino muito longo para absorver, tentar extrair o máximo de nutrientes de um alimento que é muito pobre, que são as plantas. Por isso que eles comem 20 horas por dia e a gente come muito pouco, em torno de 1 hora, se você somar todo o período que a gente passa comendo no dia. A carne tem uma densidade nutricional muito grande, graças ao herbívoro que já fez essa concentração para a gente. Tá? Muitos alegam que é possível você ser muito forte porque o boi é muito forte, mas são mecanismos diferentes, são organismos diferentes. Essa analogia, se fosse verdadeira, significa que se eu nadasse com baleias minha vida inteira, eu conseguiria descer 1 quilômetro e ficar 3 horas sem respirar lá embaixo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Entendeu? Eu sou um outro animal. Tá? Então, essa base, esse entendimento de que o ser humano é um animal preferencialmente carnívoro, muda muito o jeito como a gente passa a montar o nosso prato ou enxergar a nossa comida. Eu ia chegar nisso. Como é que depois de todo esse aprendizado de hoje, do episódio anterior, dos 2 episódios anteriores de comida, eu monto a minha marmita, cara? Como é que eu monto meu prato no refeitório? O que eu levo para comer? Porque assim, vai ficando considerando a praticidade que a gente busca, né? O tempo, como a gente falou no começo do episódio, que a gente às vezes não tem, pela correria, seja lá o que for, cada vez mais difícil chegar nesse... Ou não, né? Talvez você traga aqui o pulo do gato. Eu entendo que não devemos mais comer pão com ovo, então comemos omelete, levamos um omelete, levamos de vez em quando um pão para lembrar da avó, enfim. Mas como é que eu vou para o trabalho assim, tranquilo em relação à alimentação? O que a gente pode trazer como uma dica prática, né, para quem está acompanhando, em termos de montagem mesmo do dia ali, do alimento do dia ali? Vamos lá. Acho que a primeira dica vem com o café da manhã. Tá? O café da manhã não é uma refeição necessária. Pois é, eu posso pular o café da manhã. Você pode. Você está saindo do período metabolicamente mais lento do seu dia, que é o sono. Você não acorda com fome. Mas eu não... Você pode acordar com desejo de comer. Tá, eu não comer no café da manhã, eu não vou comer mais no almoço? Tudo bem, desde que você coma proteína, Okay. Não tem problema. A primeira coisa que você deve comer é proteína. Você não deve começar o seu dia comendo carboidrato, porque isso te leva a um ciclo de toda hora querer mais carboidrato. Concordo. Tá? Existe um hormônio chamado grelina. O que é a grelina? Ela é o hormônio que regula a sua fome. Ela é inibida quando você come qualquer coisa. Tá? Você pode comer proteína, gordura ou carboidrato. Proteína e gordura inibem a grelina um tanto. Carboidrato inibe muito mais a grelina. Muito mais, na hora que você está comendo. Tá, então você a grande come diferença... ali, sacia, mas em 5 minutos está com fome de novo. Por quê? Porque quando você come proteína e gordura,
A hora que a grelina volta a subir, ela volta a subir ao basal. Ok. Quando o carboidrato, que foi Dispara. lá embaixo, volta a subir, ele dispara. E ele passa do seu nível basal e ele faz um rebote de fome. Tá? Então, enquanto gordura e proteína fazem uma fase monomodal, ou seja, só tem uma onda para baixo, o carboidrato faz bimodal. Ele inibe muito e depois ele vem estimulando muito. Então eu preciso montar uma marmita monomodal. Monomodal, proteínas e gorduras. Tá bom. E assim, existem verdes, né, vegetais que... Fazem isso, Tranquilo, óbvio. cara. Tranquilo você comer. O que você deve realmente evitar? Eu não vou entrar nesse tema, talvez a gente possa trazer, mas eu consigo ser um vegetariano, um vegano saudável sob essa ótica que você está trazendo? Não precisa me responder agora, mas talvez a gente podia fazer um episódio sobre isso. Peraí, deixa eu mudar minha feição, então. Cara, é difícil, cara. Mas depois a gente pode falar sobre isso, sim. Acho que pode ser bem interessante. Pode. Pode. Um pode. Tá, mas a gente tá falando da marmita ainda. O que é que eu coloco nela no almoço? Se assim, você cara? colocar bastante proteína, tá? Você pode colocar colocar verduras frango, também. tô ali para colocar Frango. carne, peixe, ovo. Qualquer fonte de proteína animal, seu corpo vai se deliciar, saborear e utilizar. Tá? Você pode, para não ficar monótono... você está falando para fazer uma dieta 100% carnívora? Não. Você pode colocar vegetais também. De preferência, as verduras e não as leguminosas. Tá? Porque as leguminosas são grãos. Grãos são riquíssimos em carboidrato. A maior parte ali é carboidrato. Tipo arroz, feijão, milho, lentilha, grão de bico, trigo, soja. Tudo isso são grãos. Outras coisas como berinjela, abobrinha, abóbora cabotiá, as verduras, as folhas de maneira geral, brócolis, couve-flor, tudo isso daí você pode comer à vontade. Tem pouquíssimo carboidrato, pode te ajudar na saciedade por causa das fibras também, pode te ajudar no funcionamento do seu intestino. Tá? Coisas que crescem do solo para baixo são retentoras de amido, são gordinhas até na forma. Uma batata, mandioca, beterraba, cenoura, aquilo lá é carboidrato puro. Tá? Não que você não possa comer, nada é proibido. O proibido é o exagero, é você não entender que você deixou... As proporções adequadas para ter ali o prato saudável. Você deixou de fazer um prato com aquilo que é essencial para você e você passou a fazer um prato com aquilo que é supérfluo, meu. E aí eu acho que, enfim, acho que você já respondeu como compor isso. E voltando um pouco ao segundo ou terceiro episódio que a gente falou do tripé, né? Que traz a nossa saúde e promove bem-estar. A busca por uma alimentação saudável ou a passar por uma alimentação mais saudável ao longo do dia, com certeza, depois do que você me disse, me corrija se eu estiver errado, tem uma relação direta com o exercício que eu pratiquei ou não, com o sono adequado que eu tive ou não, com o controle dessa energia ao longo dos outros tripés também. Sim, você tá, ao invés de você estar num ciclo vicioso, você entrou num ciclo virtuoso, né? Na qual um potencializa o outro. Potencializa a mente, né? A mente, né? A mente são, o corpo são, a busca, né? Por isso, acho que tem... Uma dieta, uma mente que tem que ser alimentada o tempo inteiro com carboidrato é uma mente fadigada. Pois é uma nisso mente que a gente pode chegar. Que no primeiro momento você hiperestimula ela, depois ela cai em depressão, entendeu? E aí, Alex, acho que é interessante a gente considerar de forma empática os gatilhos que o trabalho, os gatilhos que a nossa vida profissional promove no nosso dia e que nos faz escolher um carboidrato em detrimento a uma alimentação mais proteica e etc. E isso que a gente está abordando certamente pode ser um ponto de... Um conhecimento adquirido, uma facilitação para driblar isso, né, cara? Sim. Porque os gatilhos estão aí a todo momento. Sim, uma coisa que você acabou de dizer, procuro carboidrato porque eu preciso, talvez, eu preciso de uma energia imediata ali. Não que eu estou fazendo isso consciente, né? Sim, não. Para falar assim, vou comer esse bolo porque eu vou entrar numa reunião e eu preciso estar... bolado. Né, cara? Bolado. Mas assim, a gente, de maneira... de maneira inconsciente, acaba optando por escolhas inadequadas em decorrência dos gatilhos. Acho que um grande segredo, né? Você pensar, envolve, eu falo para as minhas filhas o seguinte: às vezes elas falavam assim, pai, eu tô com fome, quero comer alguma coisa. Aí eu falava assim, beleza, eu vou fazer um ovo cozido para vocês.
Ah, pai, ovo cozido eu não quero. Então você não está com fome. Porque quando você está com fome, você come qualquer coisa, inclusive um ovo cozido. Acho que um ovo cozido sem tempero nenhum simbolicamente é o alimento mais difícil de você pegar e ficar comendo direto, né? Aí eu falava, você quer um açaí? Quer que eu faça um sanduíche? Ah, eu quero. Então é desejo, né? Se você realmente está com fome, você come qualquer coisa que está na sua frente. Se você está bem nutrido, você tolera ficar mais tempo sem alimentação. Se você está ciclando gordura e não açúcar no seu sangue, o seu nível de energia sobe, porque a gordura é mais calórica do que o carboidrato. A gordura tem 9 quilocalorias por grama, enquanto o carboidrato tem 4. Tá? Então você mais do que dobra o seu nível de energia. E é uma energia constante, sem fazer pico ou quedas. Ela não afeta a grelina daquela maneira. A gordura não faz liberar ou inibe a insulina. Então, você fica mais energizado por mais tempo. O jejum intermitente passa a ser uma consequência de uma alimentação rica e cheia de nutrientes. E não algo forçado para emagrecer. Isso daí não é sustentável. Que é o que na maioria das vezes, por falta de informação, se estabelece como regra. Sim, e eu acho que a gente pode falar mais sobre isso. E você falou do ovo, né? E o ovo é um coringa, cara. O ovo é um super coringa, né? é um super o ovo alimento. ali Ele tem pra tudo que você precisa. Você leva ovo cozido, você leva um omelete, você leva um ovo mexido, a latinha de atum, acredito que também é um recurso legal. Sim. Enfim. Mas acredito eu Você pode fazer um negocinho de frios, leva lá um pouco de presunto parma, umas fatias de queijo, um salame, alguma coisa assim. É muito melhor do que você ficar comendo bolinho Ana Maria. Sim. É óbvio, né? Não tem nem o que pensar. Então, eu acho que assim, presunto parma é caro, cara. É caro, eu sei que é. Mas um presunto normal, por mais que ele seja industrializado, é melhor do que você comer um filãozinho. Aí, boa ideia. Tá bom? Tá bom. Eu acho que foi legal. Acho que para esse tema que a gente começou falando da falta de tempo, a gente conclui aí dizendo que é possível com algumas... Você pode ganhar tempo, né? Sim, se você com montar a sua marmita conhecimento, adequada. Ganhar tempo e no tempo que você tem, preparar alimentos que pode para o teu trabalho, que pode te acompanhar durante o dia para driblar esses gatilhos de fome, para te acompanhar em uma alimentação mais saudável. Maravilha. Beleza? Então, Sim. acho que vamos continuar esse papo no próximo episódio do Vamos. Pod. Obrigado para você que acompanhou até agora aqui o nosso papo e voltamos no próximo episódio com mais assuntos que falam sobre bem-estar, trabalho, saúde e como eles se interconectam. É isso aí. Assista e divulgue um pod. Valeu!